Olá, galerinha! Voltamos para mais uma aula do professor Janderson, tá? O assunto desse mês é ótica. Então a gente vai ver alguns conceitos, né? E será dividido em duas etapas. Então vamos começar. A questão dos raios de luz. Raio de luz, eles são formados em linha reta. O que isso significa dizer? Sentido único, só um caminho. Se algo impedir, ela não vai continuar. Então, a linha de luz ela é formada em uma direção. Ela vai continuar essa direção até ela chegar em algum objeto que impeça ela continuar. Então, ela tem independência. Cada feixe de luz que é produzido segue seu caminho até chegar em um objeto que não permite mais ela continuar. Aí ela vai parar naquele objeto. Ela podem ser produzidas em todas as direções, né? Só que todas seguindo o mesmo objetivo, ou seja, a mesma linha de raciocínio, só um caminho. Não importa a direção, mas será somente um caminho. Então, os tipos de fonte. Para um raio ser produzido, ele precisa partir de um corpo luminoso. Por quê? A fonte de luz, ela precisa de uma fonte. Essa fonte é que vai produzir os feixes de luz. Então, existem dois tipos de fontes que a gente fala. São as fontes luminosas e a fonte dos corpos iluminados. Os corpos luminosos são aquele corpo que produz luz, emite luz. É uma fonte de produção. Os corpos iluminados são aqueles que não produzem. São apenas reflexos da luz. Não tem fonte. Se você não tiver uma fonte por perto, esses corpos eles não serão enxergados, vistos. Tá? Então, corpos luminosos produz luz, emite luz. Corpos iluminados apenas pegam um reflexo. Eles não conseguem produzir luz. Componentes da luz. Né? A luz branca é um reflexo de todas as cores visíveis. Tá? Todas as cores juntas vão formar o branco. Quem descobriu foi Isaac Newton. Tá? Ele descobriu através de experimento, seu experimento com um prisma que mostrou várias cores numa luz. Né? A mistura de cores. Esse experimento ficou conhecido como disco de Newton, onde foi possível ter uma sensação visual realmente da luz. Dentro dessa luz existem as cores primárias. O que são cores primárias? Cores primárias são cores que combinados podem criar novas cores, mas não podem ser obtidos por nenhum tipo de misturas. Tá? Então essas cores é que vão formar vários tipos de tons e vários tipos de cores a partir das cores primárias. As cores primárias. A luz branca, já falamos, é a mistura de todas as cores. Tá? É um reflexo de todas as cores juntas. Você vai ter o branco. Cores primárias são vermelho, verde e azul. A combinação dessas cores originam várias outras cores, dependendo da mistura e dependendo da fonte de luz. A fonte de luz ela pode influenciar também na cor que é vista. Por exemplo, se você sai com uma camisa vermelha, dependendo da fonte de luz que você esteja embaixo, a cor pode sugerir rosa, pode ser vários tons de vermelho, vinho. Então vai depender muito do contraste da cor com a fonte que está sendo iluminada. As cores e visão. A cor do objeto que a gente enxerga, ver, é porque é o reflexo da cor. Tá? Então lembramos que a cor branca são vários tipos de cores juntas, a mistura das cores primárias juntas. Então o objeto ele vai receber todas essas cores, mas ele vai refletir apenas a cor que é vista. Exemplo,
Um objeto vermelho, ele recebe todas as cores, mas ele reflete apenas o vermelho. Um objeto verde, ele recebe todas as cores, mas reflete apenas o verde. Um objeto branco, ele recebe nenhuma cor, ele reflete todas as cores. Sempre lembrando, a luz branca é o reflexo de todas as cores, então ele não absorve nenhuma, ele reflete todas. A cor preta, ela absorve todas as cores, tá? Então a branca reflete, a preta absorve. Então, a cor do objeto que você enxerga é a cor que ele está refletindo, que está liberando. Então, a partir do momento da mistura de todas as cores, ele vai liberar, refletir a cor que a gente visualiza. O preto, ele absorve todas as cores. Além de absorver as fontes de cores, também absorve a fonte de luz. Por isso que o preto esquenta mais rápido, porque ele absorve. Ele concentra. E o branco não, ele reflete todas as cores. As cores e visão. Bom, a parte estrutural do olho responsável por essas cores são os cones. Os cones é uma estrutura que fica depois da retina, onde identifica as cores, que é refletida, a variedade de cores. Os bastonetes, eles são estruturas responsáveis apenas por claridade, ou seja, quando está muito escuro, que você quer enxergar mesmo assim, quer ter uma visão mais clara, você vai forçar ele para tentar enxergar no escuro, fazer uma leitura, assistir algo, verificar algum objeto no seu quarto escuro, tudo isso você vai usar o bastonete. E os cones é uma variedade de cor. Tá? São as duas estruturas importantes na questão de cores e visão do olho. Daltonismo é uma doença, né, que é feita através das cores. A principal característica é a cegueira às cores. Mas que tipo de cegueira? Não cego totalmente. A pessoa ele não consegue distinguir as cores, ou seja, fica confuso alguns tons de cores para quem tem daltonismo. Principais: verde e azul, vermelho e amarelo. Então, eles não conseguem distinguir a tonalidade dessas cores. Nos casos mais críticos, né, a pessoa consegue enxergar só cinza e branco. Nos casos mais leves, ele consegue ver alguns tons, mas não consegue distinguir totalmente as cores que está sendo observado. Tá? Então, daltonismo é caracterizado por a pessoa não conseguir distinguir os tons, as cores que está sendo refletido, que está sendo observado por ele, e acaba confundindo as cores. Meu muito obrigado, espero vocês na próxima aula. Tchau!